quem acompanha a TV Câmara pôde assistir à cobertura de uma visita que os vereadores fizeram à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu. Mas a gente achou que a instituição merecia um aprofundamento maior aqui na nossa grade, um pouco de tempo para você conhecer também mais detalhadamente o trabalho que é feito aqui. Então ela é a convidada do programa Transparência de hoje. Quem fala por ela, nesse primeiro bloco, é o presidente e a vice-presidente da APAI, o José Pescatori e a Maria de Lourdes Paulino. Obrigada por receber aqui a gente de novo nessa sala de artes, né? Hoje a gente escolheu esse cenário para entrevista. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer a visita que os vereadores fizeram aqui. Foi uma grande oportunidade para a gente mostrar a eles o trabalho que é desenvolvido na APAI, né? E o apoio que a gente recebe do poder público, como também outros apoios que a gente necessita e que eles podem fazer uma gestão para nos auxiliar. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores. Dizer que é um prazer falar da APAI e é um prazer imenso recebê-los. Assim, entendo isso como uma deferência para a gente poder falar um pouco mais da APAI. A gente gostaria que todos os botucatuenses e outros que estão ouvindo conhecessem sempre a APAI e estamos abertos para as visitas, para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho que é feito aqui. Então, antes da gente falar do trabalho, vamos conhecer um pouco a história da APAI em Botucatu. Vocês estão prestes a completar 50 anos de presença na cidade, é um tempo considerável, né? Exatamente. 1969 foi o ano de fundação da APAI, né? A APAI de Botucatu, ela nasceu de uma necessidade detectada pelo Dr. William Jorge, que começou a mobilizar algumas pessoas na cidade que tinham pessoas com deficiência, né? Que na época se falava excepcionais, né? Ele mobilizou essas pessoas, foram algumas tentativas, e que acabou resultando na fundação da APAI em 1969. Por que isso daí? Na cidade existiam pessoas com deficiências e não existia nenhuma instituição especializada nesse assunto. E a APAI, que começou no Brasil em 1955, então já era uma instituição reconhecida e que propiciava esse atendimento especializado. Uhum. E a APAI de Botucatu, como que ela se relaciona às outras APAIs de outras cidades? A APAI, na realidade, é uma organização no Brasil que ela tem uma fundação nacional e ela tem uma fundação estadual. Na fundação nacional, ela está espalhada por todo o território brasileiro, né? Hoje são mais de 2.100 APAIs, abrangendo um público de mais de 350 mil pessoas. No estado de São Paulo, são 305 APAIs, e abrangendo um público em torno de 70 mil pessoas. O nosso relacionamento a federação define um estatuto padrão para as APAIs. Todos nós seguimos o mesmo estatuto. Esse é o único vínculo que nós temos com a federação. A administração nossa, ela é feita por uma diretoria constituída por voluntários e ela tem total autonomia desde que siga os preceitos do Estatuto. Uhum. E nesses 50 anos, ainda falando um pouco dessa história, né? Vocês gostariam de destacar alguns pontos importantes dessa jornada para chegar à APAI como chega hoje na cidade? Bom, eu conheço uma parte da história da APAI, né? A minha dedicação aqui à APAI de Botucatu, ela se iniciou no final de 2009, né? Nesse período, o que a gente notou foi o seguinte: existia uma situação da estrutura física da APAI bastante crítica, em termos de instalações, a infraestrutura. Ela não tinha condições para um atendimento, vamos dizer assim, digno para as pessoas, um atendimento de um ambiente que fosse acolhedor. Então, nós conseguimos viabilizar, através de vários contatos com o poder público, tudo mais, conseguimos viabilizar recursos. Esses recursos, inicialmente, foram direcionados para uma melhoria da infraestrutura. Hoje, a infraestrutura que você vê na APAI, que ela foi totalmente reformada, construindo banheiros adaptados que não existiam antes, criando condições de acessibilidade também que não existiam antes, né? Tudo por uma concepção, não diria por um erro, mas era a concepção de projeto da época que o prédio foi construído. Existem preocupações que nós temos hoje que não existiam naquela época. Então, tudo isso foi uma evolução
Quer dizer, e hoje nós chegamos no estágio que nós estamos. Agora, é importante a gente destacar o seguinte: o alicerce é o ponto mais importante de uma construção. Hoje nós conseguimos isso porque outras pessoas, lá no passado, se dedicaram e construíram esse alicerce. É a base que conseguiu, que hoje permite que a gente passe uma evolução, que a gente tenha a PAI na condição que nós temos hoje. E eu estou aqui há 3 anos e eu posso ser um testemunho de que a PAI está em constante evolução. Então, quando eu cheguei aqui, eu já encontrei um prédio estruturado, coisas assim bastante importantes para o desenvolvimento dos nossos atendidos, como uma piscina aquecida, totalmente adaptada. Mas a PAI não para, constantemente ela está em evolução. De 3 anos para cá, nós tivemos construções de novas salas de aula, reformas importantes aqui no prédio. Então, eu posso dizer que a evolução é constante e você vê isso no dia a dia da PAI. E já que vocês entraram nesse assunto da infraestrutura, também vocês podem apresentar o que a PAI hoje, nessa sede aqui, conta em questão de infraestrutura. A gente está nessa sala de artes, vocês não estão vendo, mas a gente vê logo aqui uma horta também, você citou a piscina, o que mais? Bom, a PAI hoje ela atua, vamos dizer assim, basicamente em 3 segmentos: assistência social, saúde e educação. A educação, ela tem as salas de aula, como normalmente tem numa escola, quer dizer, adaptada às condições necessárias. Visto que também nós temos muitas pessoas que são cadeirantes, então nós temos que ter ambientes adaptados. Nós temos um centro de autismo. Tá? Esse centro de autismo, ele foi construído e com uma infraestrutura adequada ao atendimento que ele se propõe. Tá? Então, são as salas com uma infraestrutura adequada, com móveis, tudo mais, de acordo com a necessidade do atendimento que vai ser prestado. Nós temos uma equipe de saúde, então essa equipe de saúde, que é constituída por psicóloga, por fonoaudióloga, por fisioterapeuta, por dentista, elas têm os seus ambientes adequados para a prestação de serviço. Nós temos uma unidade de cuidados diários, que é por uma equipe de enfermagem. O que é essa unidade de cuidados diários? Essa unidade, ela cuida das pessoas, principalmente na higienização. Muitas pessoas não têm condições de autonomia para fazer toda a higienização. Então, essa equipe cuida disso. Essa equipe cuida também da alimentação. Tem muitas pessoas que têm que tomar até alimentação por sonda, então elas promovem esse atendimento. Elas também fazem a medicação. Muitos dos atendidos nossos, eles têm necessidade de medicação controlada e necessita que essa medicação seja ministrada adequadamente. Então, toda essa equipe atende a essas pessoas. Né? Nós temos, vamos dizer assim, aquelas pessoas com mais idade, aqueles que passaram da faixa dos 30 anos. Então, tem um atendimento diferenciado para essas pessoas. Elas não estão mais na idade escolar, mas tem uma série de atividades que são desenvolvidas com elas. Então, nós temos uma cozinha experimental, onde essas pessoas vão desenvolver a arte culinária. Temos a sala de arte aqui na qual nós estamos. Temos a horta, tá? Que é um ambiente que as pessoas podem entrar em contato mais direto com a natureza e aproveita, né, esse momento. Quer dizer, nós temos como produto a pessoa poder se desenvolver, exercer uma atividade na horta. Como subproduto, são as hortaliças que nós colhemos. Tá? O objetivo nosso não é colher hortaliça. O objetivo nosso é propiciar essas pessoas um ambiente adequado a um aprendizado, a um desenvolvimento, né? E até diria para você assim, um lazer, porque tem muitas pessoas que sentem prazer em estar naquele ambiente. Então, esse ambiente propicia isso daí. Tá? Nós temos um grupo chamado Abaiomi, que dentro disso daí, com os professores de música, de dança, que desenvolvem uma série de atividades. Né? E temos outros ambientes que nós temos, a casa também, onde é desenvolvida a atividade da vida diária e prática. É uma casa, eu digo uma casa porque realmente uma casa básica, com sala, cozinha, banheiro, lavanderia, quarto e sala de televisão. Nesse ambiente, as pessoas têm condições de desenvolver todas as atividades que são necessárias para ela ter uma autonomia do dia a dia.
Quer dizer, ela, quando vai para a sua casa, ela tem condições de exercer todas aquelas atividades na sua casa, né? E a gente tinha testemunho de muitas famílias, depois que as pessoas começaram a passar por lá, e chegaram em casa e começaram a fazer coisas que antes não faziam. E foram coisas que eles aprenderam nesses ambientes. E tudo, sim. Só complementando, que são tantas coisas, né? Temos um jardim sensorial, que é também uma atividade assim, que é desenvolvida, é um local para, como diz o nome, né, de jardim sensorial, para estimular os sentidos, os diferentes sentidos de visão, cheiro, paladar e audição. E o jardim sensorial é muito interessante e ajuda muito no trabalho que é feito aqui. Nós temos também um grupo de voluntários, que vale a pena a gente sempre falar, que desenvolve atividade. Nós temos as salas das voluntárias, que são grupos de senhoras, são 2 grupos, na verdade, de senhoras, que desenvolvem atividades, tanto a parte de arte, que vai ser futuramente vendida aqui na PAI, né, Pescatore? E também temos esse pessoal que nos ajuda também, desenvolvendo uma série de atividades, como chás, como jantares, e que nos ajuda na parte financeira também. Até complementando mais uma coisinha, né? A PAI dispõe de um refeitório. Por quê? E a cozinha. Todos os atendidos nossos, eles tomam suas refeições aqui. Então, nós oferecemos para eles tanto o café da manhã como o café da tarde e o almoço. Tá? O almoço é servido para eles num sistema de buffet. Por quê? É exatamente propiciar a eles condições de autonomia. Eles se servindo. Se você for acompanhar lá, é até bacana a gente ver isso daí. Eles almoçam, e depois eles pegam todos os resíduos e vão jogar no local adequado. Tá? Às vezes a gente fala assim, aqueles que se consideram tão normais não são capazes de fazer isso. Mas a gente olha essas pessoas que elas conseguem fazer isso. Temos também a piscina. Tá? A Lourdinha até tinha comentado, a piscina onde são desenvolvidas atividades de hidroginástica e hidroterapia. Tá? Então, é uma piscina aquecida. O ano passado nós conseguimos, através de um projeto, o trocador de calor elétrico. Então, a gente mantém ela, porque nós temos que manter ela com uma temperatura em torno de 32 graus. Né? E da forma como ela estava, só com aquecimento solar e Botucatu com o clima que nós temos, a gente não conseguia manter. Então, hoje, graças a Deus, já estamos conseguindo manter essa temperatura. E tudo isso para atender, até me atualizem se o número tiver mudado, 309 pessoas, né? 315 pessoas. 315. Então, quem são esses atendidos? A gente começou falando de infraestrutura, mas vamos falar das pessoas também, né? Quem são as pessoas atendidas pela APAI? As pessoas atendidas pela APAI são todas aquelas pessoas que buscam a APAI, que têm uma deficiência e que, após elas realizarem um laudo de avaliação, feito por psicólogo, feito por fonoaudiólogo, feito por médico, feito por pedagogo. Então, essas pessoas, depois de ela terem um laudo dizendo essa pessoa se enquadra no público que a APAI atende, então ela é matriculada na APAI. Nós atendemos também pessoas oriundas de Pardinho e de Itatinga. Essas cidades nos procuraram já há bom tempo. Elas não têm um atendimento especializado e têm as pessoas com deficiência, que necessitam de um atendimento especializado. Então, mediante convênio com as prefeituras dessas cidades, nós prestamos esse atendimento também. E a demanda, a procura é grande? A gente sempre tem gente procurando a APAI. Na verdade, assim, há pouco tempo me perguntaram, vocês estão no seu limite ou existe ainda um espaço para receber mais gente? Então, seria importante a gente dizer, nós estamos sempre nos adequando à demanda. Existe assim um compromisso da APAI para que não haja fila de espera, ou fila de espera pelo menos por muito tempo. A gente sabe que normalmente até o indivíduo procurar a APAI e conseguir ter essa avaliação e a gente conseguir ter as condições de receber a pessoa, pode muitas vezes demorar de 2 a 3 meses isso, e a gente faz todo o possível para que não aconteça. Mas assim, é uma grande demanda e podemos dizer que não existe espaço ocioso, mas existe vontade de atender a todos. E como acontece esse atendimento? Todo mundo que é atendido passa o dia todo aqui, alguns são na escola, outros têm mais de 30 anos, são outras atividades, é bem diferenciado, né? Sim. Essa atividade, alguns passam o dia todo aqui, eu não saberia dizer agora quantos, né? O que a gente tem, na verdade, é assim, algumas pessoas passam o dia todo aqui, não são todos os dias da semana que ela passa aqui,
mas na verdade algumas passam o dia todo aqui, fazem uma atividade de manhã e outro tipo de atividade à tarde. Então, como você estava dizendo, depende muito da idade das pessoas, do tipo de atividade que elas vão ter aqui. Então, e também do próprio comprometimento das pessoas. Quer dizer, existe, vamos dizer, um atendimento diferenciado, dependendo da idade e do comprometimento. Por isso que é difícil a gente generalizar esse tipo. Mas, vamos dizer assim, uma parte fica aqui, consegue ficar aqui, mas não todos os dias. Eu acho que a gente poderia resumir dessa forma. E é interessante falar, se é o caso, né? Alguns atendidos passam um tempo aqui e depois são inseridos na rede básica de ensino e outros, na verdade, o objetivo também nem é esse. Como é esse cenário? Então, mais uma vez, depende do grau de comprometimento. Eu acho também, quando vocês forem falar com a diretora na parte de educação, ela pode explicar com detalhe essa situação. Mas depende do grau de comprometimento do indivíduo. Quer dizer, então, tem indivíduos que vão conseguir ser inseridos. Então, para esses, você fazer tudo para que sejam inseridos. Então, eu posso dizer assim, todos os indivíduos vão ganhar, de alguma forma, para a sua vida. A atividade que é desenvolvida aqui com essa finalidade, para ele ganhar de alguma forma na sua vida, para ele preparar para a sua vida no dia a dia, ou para preparar para inserir na escola, ou para preparar para inserir no trabalho fora da PAI. Então, na verdade, assim, todos vão ganhar, dependendo do grau de comprometimento do indivíduo, a gente vai ter um ganho de uma forma ou de outra. Tá. E é uma pergunta bem básica, mas... Poderia complementar o que a Lourdinha falou? É o seguinte, ao longo desses 50 anos da PAI, por exemplo, nós temos hoje 4 pessoas que estão aqui desde a fundação da PAI. Tá? Mas, ao longo desse período todo da PAI, muitas outras pessoas passaram por aqui ou foram inseridas no ensino público, como também foram inseridos no trabalho profissional. Então, nós temos muitos atendidos da PAI que são funcionários de empresas aqui de Botucatu. Tá? Então, se você for nos supermercados, você vai encontrar pessoas da PAI trabalhando como empacotador ou, às vezes, como balconista em algumas lojas. Então, são pessoas, como a Lourdinha falou, que tinham um grau de comprometimento menor e que tinham condições de se inserir profissionalmente no mercado de trabalho. Tá? Agora, tem outras que elas vão permanecer aqui ao longo de toda a vida. Cada caso é um caso sempre, Cada caso né? é um caso sempre. E agora, retomando a pergunta que eu ia fazer, ela é básica, mas talvez algumas pessoas ainda tenham essa dúvida, né? Por que as pessoas que têm a deficiência intelectual, múltipla ou os autistas precisam desse atendimento especializado? Por que existe essa necessidade de existir esses centros locais como a PAI para atender essa população? Bom, essa é uma pergunta mais técnica, tá? Mas eu diria para você assim, na minha forma de entendimento, né? Você tem pessoas com diversos graus de comprometimento, né? Você pega, por exemplo, os autistas. Os autistas que nós atendemos aqui não são os autistas de grau leve, são aqueles autistas de um grau maior de comprometimento. Essas pessoas, não existe outra instituição, aqui em Botucatu não existe outra instituição que propicie atendimento para essas pessoas. Então, elas estariam fadadas a ficar em casa, sem um atendimento, isoladas, sem nenhum desenvolvimento. Essas pessoas não têm condição de ser colocadas numa escola pública. Tá? Você não teria nem professores e nem infraestrutura adequada para o atendimento dessas pessoas. A mesma coisa acontece com os deficientes intelectuais. Eles têm necessidade de um atendimento especializado. E até uma justificativa para tudo isso. Você vê, os autistas, eles são atendidos por pessoas que elas têm que ter uma especialização específica na área. Os deficientes intelectuais, a mesma coisa. As professoras nossas, elas não são simplesmente pessoas que tiveram curso de pedagogia. Elas têm o curso de pedagogia, mais um curso de especialização de, no mínimo, 600 horas em deficiência, tem um curso de especialização em autismo, para poder fazer, vamos dizer assim, a interferência com essas pessoas, para poder ministrar para essas pessoas aquilo que é necessário para o desenvolvimento delas. A gente poderia resumir assim, a metodologia é diferente, né, do ensino na rede pública, porque
porque desse tipo de especialidade que a gente desenvolve aqui. Então, existe uma metodologia diferente e essa metodologia resulta também no número de alunos por classe muito diferente. Então, a atenção tem que ser mais próxima. Então, por exemplo, nossos alunos com grau mais leve, eles vão estar entre 10 e 11 alunos por classe. Os mais leves, os menos comprometidos. Os mais comprometidos, às vezes, vão estar com 2 alunos numa classe, com uma professora e com uma monitora. Quer dizer, o atendimento é muito mais, vamos dizer, direcionado, né? E muito mais próximo, porque essas pessoas demandam esse tipo de atendimento. Até complementando, é o seguinte, quando você celebra um convênio com o Estado de São Paulo, na parte da educação, ele estabelece algumas regras. Então, a quantidade de pessoas que podem ter em sala de aula, a distância de idade entre os alunos da classe de aula. Tá? Quando você pega os autistas, é definição do Estado, em função da metodologia que é adotada, que você pode ter no máximo 6 atendidos por sala de aula, e tem que ter um professor e um monitor. E aquelas pessoas que são mais comprometidas, e nós temos vários casos aqui, é uma professora e um monitor para 2 atendidos. Tá? Isso é em função do comprometimento das pessoas. Agora, você imagine essas pessoas se não tivesse uma instituição como a PAI. Quem acolheria essas pessoas? Que instituição de Botucatu poderia acolher essas pessoas para dar o atendimento que nós damos? Então, eu vejo assim, a PAI é mais do que uma necessidade pública. Tá? É muito mais. Quer dizer, essas pessoas necessitam realmente sempre de um acompanhamento, sempre de uma interferência especializada. E a PAI procura fazer isso. Tanto é que nós investimos bastante na capacitação de nossos profissionais, porque para dar esse atendimento de qualidade, nós necessitamos de profissionais com qualidade. E agora, pensando em todo esse cenário e também pensando que a PAI é uma associação civil beneficente, né? Como que vocês fazem para manter esses serviços? Como fechar as contas? Então, na verdade, assim, a gente tem uma série de convênios com o poder público nas diferentes esferas, né? Municipal, estadual e federal. Óbvio, a gente pode até dizer, né, que com o municipal nós temos mais apoio entre os poderes, a gente tem tido um apoio muito grande na esfera municipal, mas esses convênios, apesar da boa vontade de todos, ainda não é suficientes, esses convênios não são suficientes para bancar todos os nossos gastos. Então, muitas outras atividades que a gente desenvolve, desde a gente ter contribuição de voluntárias, ter contribuição dos contribuintes que colaboram com a PAI, até algum tipo de atividade que a gente faz no sentido de angariar fundos para a gente manter o nosso serviço. O Pescatore pode até dizer um pouco mais sobre isso. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, que nós temos convênio da esfera federal, estadual e municipal. A realidade que nós vivemos hoje é a seguinte: tanto o governo federal quanto o estadual, eles passam o serviço para o município, tá? Mas esquecem de passar o recurso. Então, a gente tem um grande apoio, a gente tem que agradecer realmente à Prefeitura Municipal de Botucatu, e eu não agradeço em meu nome, não, eu agradeço no nome dos 315 atendidos, porque são essas pessoas que são beneficiadas, olhando neles que nós temos que ver aquilo que é necessário. Então, a Prefeitura nos dá um apoio muito grande para que a gente possa manter esse atendimento, é um atendimento de qualidade. Agora, infelizmente, o governo estadual, o recurso que ele passa é insuficiente para manter a atividade a que se propõe. O governo federal, aí é mais lastimável ainda, porque o que ele repassa é muito pouco frente à necessidade. Então, deveria existir uma formulação diferente em que o governo federal, o governo estadual, passasse para o município um recurso adequado para poder atender essas pessoas. E agora, se vocês quiserem terminar esse primeiro bloco aqui do programa, fazendo um convite, né? A gente veio conhecer com os vereadores, agora está gravando também. As pessoas podem vir aqui conhecer, vocês comentaram sobre voluntários, sobre a possibilidade de doação. Explica melhor para a gente, para deixar o convite, caso alguém esteja assistindo e se interessado pelo trabalho, como fazer para vir até aqui e ajudar. Você comentou uma coisa, né, anteriormente, como a gente fecha as contas. Então, é importante a gente destacar aquelas pessoas que são doadores da PAI. Nós temos uma equipe de telemarketing que faz o contato com essas pessoas. Existem pessoas aqui
que ao longo desses 50 anos elas são doadoras da PAI. Existem pessoas que contribuem, não importa o valor, né? Pode ser 5, 10, 50 ou 1.000. O que é importante é o gesto, é a pessoa entender de que existe uma necessidade, que ela se dispôs a doar um pouco do que ela tem para que a gente possa beneficiar essas pessoas. Então, é importante destacar, não dá para a gente nominar porque são mais de 1.000 pessoas, tá? Mas é importante a participação dessas pessoas na hora que a gente presta esse atendimento. A Lourdinha já destacou, e eu destaco mais uma vez, esse grupo de voluntárias que nós temos, né? São 2 grupos e que elas fazem um trabalho magnífico. E tudo o que elas fazem é revertido para a instituição. E a gente reverte isso daí para os atendidos, né? A PAI está de portas abertas, né? Tanto para as pessoas que queiram fazer uma visita, como aqueles que queiram prestar um serviço voluntário. Nós temos vários voluntários trabalhando conosco, são pessoas que vêm aqui, e o difícil de tudo isso é o seguinte: quando você se aproxima dessas pessoas, né, que muitos dizem que são deficientes, e eu diria que simplesmente eles são diferentes, mas são seres humanos como nós, a hora que você se aproxima deles, é difícil você se distanciar. Bom, então o que eu queria dizer é o seguinte: venham conhecer a PAI, vocês vão ficar surpresos de ver quantas coisas são feitas aqui, que são desconhecidas do público de Botucatu, dos contribuintes de Botucatu. Venham, passem a ser contribuintes, né? Passem a ser doadores da PAI. É facílimo, vocês telefonam aqui, as pessoas. Nós temos um esquema de buscar na sua casa a sua contribuição. Se a sua contribuição for mensal, vai sempre ter alguém lá buscando essa contribuição, é muito fácil. E eu acho que você vai ficar muito satisfeito de ver como a sua doação é bem empregada nessa instituição. Eu gostaria de destacar também um outro aspecto, né? A PAI, ela é constituída por uma equipe de trabalho, né, com vários funcionários. Se a gente olhar a realidade desses funcionários em relação ao mercado de trabalho, eu diria assim, eles ganham menos do que se merece no mercado de trabalho. Só que eles têm um componente, essas pessoas que trabalham aqui, todos os funcionários indistintamente, têm um componente diferente. E eu diria, só tem uma explicação para isso, que é o DNA do amor. Porque a dedicação que eles têm para com essas pessoas, a alegria com que eu vejo, né? Todo dia eu chego aqui e vejo os funcionários estão chegando sorrindo, estão chegando alegres e vão embora para casa alegres, tá? Não vão embora tristes, né? E eu vejo a alegria e o relacionamento em harmonia que eles têm com os nossos atendidos, né? Então isso daí é muito bacana, quer dizer, a gente consegue construir uma instituição forte quando a gente tem uma equipe forte. E eu diria para você assim, nós temos uma equipe forte, pessoas profissionalmente qualificadas, mas aquilo que eu falei para você, que tem uma alta predominância do DNA do amor. Obrigada. A gente vai conhecer um pouquinho dessa equipe agora, no segundo bloco do nosso programa. Então não sai daí, a gente já volta. Esse é o Transparência, hoje falando da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu. Nesse segundo bloco, a gente recebe duas funcionárias aqui da PAI para contar um pouquinho do serviço, o que elas fazem, o trabalho delas. É a Beatriz Sgott, que é diretora pedagógica, e a Elisângela Silva, que é assistente social. Então vamos conversar um pouquinho nesse segundo bloco. Obrigada por receber a gente, faço de novo esses agradecimentos, né? Então, a gente pode dividir o trabalho da PAI basicamente em 3 pilares, e até podem me corrigir se eu não estiver correta. Educação, saúde e assistência. Por que essas áreas são complementares? Porque não dá para pensar em atendimento especializado de qualidade sem essas 3 frentes. Realmente não dá, né? Porque a educação da pessoa com deficiência, da pessoa, né, que necessita de um apoio especializado, ela tem que se apoiar em várias vertentes. Além da adaptação dos currículos, desse tipo de atividade diferenciada para que a pessoa com deficiência tenha uma oportunidade maior de aprendizagem, é necessário que os serviços de saúde, a psicóloga, a terapia ocupacional, muitas vezes a fisioterapia, estejam trabalhando juntamente num trabalho de interdisciplinaridade com a educação.
Só dessa forma a gente consegue fazer com que haja uma evolução maior, que é isso que muitas vezes falta na rede regular de ensino, né? Muitas vezes na rede regular de ensino não há o apoio de um fonoaudiólogo numa sala de aula, não há o apoio de um psicólogo no momento que há as dificuldades de comportamento ou inúmeras outras dificuldades. E a adaptação do currículo, muitas vezes aqui também, é feita com o auxílio desses profissionais. São interligados mesmo. Exatamente. Né? E aí o serviço social, acho que a Elisângela pode falar um pouquinho melhor, também é muito importante o trabalho do serviço social juntamente com esses dois, né, com a educação e com a saúde. Então, como a Beatriz colocou, né, a assistência social ela vem de encontro à saúde e à educação. Em que sentido? Para poder efetuar esse serviço, para a família conseguir, né, exercer esses direitos delas. Muitas vezes aqui na PAI nós também não temos esse serviço, precisamos da rede. Nós aqui somos uma entidade de assistência social e trabalhamos com a rede. Então, a assistência social, sendo uma política pública transversal, ela trabalha com todas as outras políticas. Então, por isso que precisamos, né, dessas 3 frentes para trabalhar, para conseguir prover o mínimo social que a pessoa vai precisar, diante daquela situação. E agora falando, então, começando pela educação. A gente, então, vamos falar que a gente tem uma escola especial aqui, é isso? Exatamente. A PAI, como a Elisângela já afirmou, ela é uma instituição de assistência social, mas dentro da PAI nós mantemos uma escola de educação especial, tanto para atender pessoas com deficiência intelectual múltipla ou transtorno do espectro autista. Então, nós atendemos dentro da escola pessoas de 6 a 30 anos, dentro do programa escolar, exatamente. De 6 a 14 anos, nós temos os alunos na fase 1, que nós trabalhamos o quê? Né? Dependendo do grau da severidade da deficiência que essa pessoa tem, são trabalhadas as questões acadêmicas, né? de ensino mesmo, de ensino-aprendizagem, para que essa pessoa possa ter a possibilidade de ser incluído na rede regular. A gente precisa deixar bem frisado aqui que a PAI, para muitos alunos que vêm para cá, pode ser apenas uma passagem. Então, ele vem, ele recebe o atendimento da equipe multidisciplinar, juntamente com a equipe de educação e serviço social, ele se regula, ele se equilibra e pode voltar para a rede regular de ensino. Quando nós conseguimos a inclusão de uma pessoa, né, na rede regular até os 14 anos, para nós é uma grande vitória. Né? Mas, infelizmente, muitos não conseguem né, atingir o grau adequado para a autonomia adequada para conseguir ser inserido na rede. E como eles falaram, às vezes, em alguns casos, o objetivo nem vai ser esse. O objetivo nem vai ser esse. Os nossos alunos mais severos, nós trabalhando juntamente com o serviço de saúde e o serviço social também, a gente vai proporcionar outro tipo de aprendizagem. O pessoal acima de 14 a 30, que nós chamamos, que eles trabalham no programa socioeducacional. São pessoas que nós já trabalhamos outras habilidades, para que essa pessoa possa futuramente ou ser inserido no mercado de trabalho, ou melhorar realmente as suas habilidades, as questões de autonomia, aquilo que nós chamamos de AVD, atividade de vida diária. Tudo que a pessoa precisa para ter autonomia, para conseguir viver bem consigo mesmo. Pentear o seu próprio cabelo, escovar o seu próprio dente, ter as ações de higiene que são importantes para que ela consiga ter uma vida tranquila. Se desenvolver. E as atividades de vida prática, é realmente ter mais autonomia. É se servir sozinho, é conseguir ir numa padaria, é conseguir montar seu próprio lanche. Essas atividades de vida prática e diária juntas, elas constituem um leque importantíssimo que pode levar essa pessoa a ter uma autonomia muito maior, uma independência muito maior e uma qualidade de vida melhor. Que é esse também um dos grandes objetivos. Né?
E esse a gente está falando da escola, mas a parte da educação não se resume a isso, né? A gente pode citar oficinas, atividades de contraturno, a própria dança que a gente viu aqui hoje. Exatamente. Nós temos diversas atividades aqui na PAI, não só a escola. Nós temos a escola e, juntamente com a escola, nós temos diversos projetos, não só na área educacional, como na área da assistência também, que depois a Elisângela pode ressaltar para vocês. Mas nós temos diversos outros projetos que são super importantes. Porque, acima de 30 anos, nós temos muitos alunos também. Para esses alunos, nós temos diversos projetos, como acho que já foram citados no bloco anterior. A horta e compostagem, a oficina de artes, oficina em tecido, culinária, pintura em tela, as atividades físicas, a sala de informática. Né? Temos a piscina, que propicia várias atividades bacanas também. Então, nós temos uma série de projetos que têm o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, o desenvolvimento da independência dos alunos. E também temos alguns projetos que estão aqui que ajudam aqueles alunos que realmente são extremamente severos, que precisam dos cuidados, que precisam ser cuidados, que precisam ser... para melhorar a sua qualidade de vida, serem amparados de forma bastante assim correta, adequada, que são as salas que nós chamamos de salas de atendimento pervasivos, que são as salas que necessitam de um apoio bastante integral, não só do professor, como da equipe de saúde também. E agora, então, vamos perguntar já da assistência social, como que ela se relaciona com tudo isso, né? Então, como foi colocado pela Bia, né, ela falou da parte da educação, os que estão acima de 30 anos é atendido na área da assistência social, nos projetos socioassistenciais, que são as oficinas que ela acabou de citar, e também temos outros trabalhos aqui com os nossos atendidos, que são os projetos da área da assistência. Nós trabalhamos aqui o projeto do colaborador especial. O que seria esse projeto? São os atendidos que, após ficarem de manhã na educação, eles ficam nesse projeto, onde a gente trabalha situações como se fosse no mercado de trabalho. Né? Situações em questões de ética, de como se comportar no mercado de trabalho, sobre responsabilidade, sobre higiene. Né? A gente procura, assim, proporcionar um ambiente como se fosse realmente o local de trabalho. A nossa missão aqui na área da assistência também é a inclusão, né? Aliás, a assistência social é a PAI como um todo, mas a educação tem um propósito de incluir no ensino regular. E os que não estão mais em faixa etária para a escola, então a gente encaminha para o mercado de trabalho. Né? É um trabalho assim que está sendo de forma gradativa, ainda tem muita dificuldade, porque a lei de cota ela precisa ser cumprida, mas as pessoas aqui, os comércios, eles também têm muita dificuldade por não entender o que é a deficiência, né? O que é deficiência intelectual. Mas trabalhamos isso no projeto. A gente tem o setor aqui da secretaria, da cozinha, na sala de aula, né? E a gente trabalha situações como se fossem no mercado de trabalho. Né? Temos também o programa da autodefensoria, porque a pessoa com deficiência, como já falei, é uma pessoa, ela também tem direitos. E é muito difícil se exercer o direito da pessoa, né, no dia a dia. Tem muitas barreiras, apesar de ter a legislação que prevê os direitos, ainda tem muita resistência, muita dificuldade. Então, a gente trabalha isso com eles aqui também. Que tipo de direitos que a gente, né, procura trabalhar com eles? A primeira de tudo é o respeito. Né? O respeito é algo assim que está faltando muito da sociedade para a pessoa com deficiência. Né? E a questão do direito deles mesmo. Chegou num atendimento, num pronto-socorro, num hospital, olha, você é uma pessoa com deficiência, você tem, dependendo da situação, que a gente tem que respeitar também a política do local, né? Mas, assim, para que eles façam valer o direito, quando chegar no mercado, num banco, que eles usem os caixas reservados direcionados para eles, e outros direitos, né? Que vamos trabalhando no dia a dia, questão de ética, né? E o que mais surge de acordo com a demanda. Sim. E a família, como que se integra? Como ela é importante nesse processo todo? Família ela é muito importante, com certeza. A família, nós buscamos trabalhar aqui na PAI, a gente tem projetos na área da assistência social voltada para a família também. Né? Inclusive, a gente tem um projeto, tem vários projetos, entre esses, o Cuidando do Cuidador, que é muito importante, tendo em vista que o nosso público são pessoas, né, como a Beatriz colocou, alguns são muito pervasivos, então elas precisam ter um momento, né, para relaxar, para espairecer um pouco. E a gente tem esse projeto aqui de hidroginástica, né, para as famílias, para elas virem, né, passar o dia aqui com a gente. Temos também o projeto de artesanato,
buscando gerar rendas, é muito importante, né, tendo em vista que a maioria das famílias não tem um serviço fixo, né, vivem somente do benefício. Então, a gente busca trabalhar isso também. E a questão da autodefensoria também. Por quê? Porque, por a pessoa com deficiência ser sempre, comprometida, a gente busca orientar a família também para que acompanhe, para que faça valer esses direitos. Né? Então, a gente trabalha isso também, assim, de acordo com a demanda no atendimento social. Né? A gente busca trabalhar essa situação. Tá. E agora, vocês falaram também da saúde, como ela é importante caminhar junto, né? A gente falou da educação, da assistência e a saúde. O que é oferecido aqui para dar apoio a essas pessoas atendidas? Então, a saúde ela é importantíssima para que o trabalho, tanto na assistência quanto na educação, realmente seja diferenciado. Né? Nós temos aqui fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentista, fisioterapeuta, médico e a unidade de cuidados diários e as psicólogas. Né? Nós temos uma coordenadora de saúde que coordena toda essa equipe. Ela não pôde estar presente hoje, né? Ela não pôde estar presente, infelizmente. Ela coordena toda essa equipe. E o trabalho oferecido pela saúde, ele é importantíssimo no sentido de que ele complementa a adaptação curricular que é feita e trabalha vários déficits que precisam ser bem elaborados, bem trabalhados, para que o aluno possa se desenvolver. Não só na parte acadêmica, nas questões acadêmicas, mas também nas questões de comportamento, sociabilidade, diárias, né? Das atividades de vida diária, em todas as fases da vida, na verdade. Né? Nas questões de comunicação, né? A fono é importantíssima, nos comportamentos, né? Os psicólogos, a questão da terapia ocupacional, que ajuda demais o aluno a se desenvolver na sua parte de independência e autonomia. E a UCD, né, que é a nossa, né, área lá de unidade de cuidados básicos, a enfermeira, eles ajudam muito na administração dos medicamentos, nos primeiros socorros, nas fraldas, né, eles trocam as fraldas, eles fazem uma série de trabalhos importantíssimos. Imaginou se eu não tivesse aqui uma unidade de cuidados diários e o professor tivesse que parar de dar a sua aula, parar de fazer a sua atividade do projeto para trocar uma fralda, para elevar. Então, isso, né, dificultaria bastante o desenvolvimento das atividades. Então, só assim, né, já aí a gente já vê essa grande parceria que é com a saúde. E também tem o setor de nutrição, né, que é muito importante, porque nós temos muitos atendidos que não podem se alimentar, né, com a comida que é feita para os outros, ela é separada. Né, alguns são dieta, outros são alérgicos a algum componente. Então, assim, tem vários atendidos aqui que a alimentação é feita separadamente de acordo com a saúde do atendido. Né? Então, e assim, isso é muito importante. Além disso, a nossa nutricionista também acompanha alguns atendidos, contando com voluntários, temos voluntários aqui, né? E procura acompanhar a questão da obesidade, questão de pressão alta, que eles têm desempenhado, mostrando muito, né, essa situação, esse quadro. Então, o trabalho também da saúde, né? Que, aliás, a saúde como um todo, né? E o mais importante, a saúde aqui, ela consegue realmente atender os nossos atendidos de acordo com a necessidade, eles estão preparados para isso. Essa é uma grande assim, falta que a gente sente lá fora. A gente tem, sim, o setor da atenção primária, o setor pós-saúde, eles são muito parceiros com a gente aqui, sempre que a gente entra em contato, eles estão à disposição, né? Mas a gente percebe que nem tudo compete a eles, às vezes tem que passar para o setor secundário. Esse, infelizmente, deixa a desejar. Né? Eles não estão preparados para trabalhar com as pessoas com deficiência. É interessante você falar isso agora, que até entra um pouco na minha próxima pergunta, porque ao longo do programa a gente vê como o atendimento, como a atenção a essas pessoas é bastante especializado, bem específico, caso a caso, pessoa a pessoa. Vocês que trabalham diretamente com isso, né? Como vocês veem a atenção às pessoas com deficiências intelectuais, múltiplas e autistas no nosso município? Uma ótima pergunta. Olha, assim, podemos dizer que nós estamos caminhando, né? Porque a gente sabe também que não é fácil, né? Posso dizer assim, que a gente tem políticas aqui no município, temos pessoas assim engajadas nessa situação, né?
E eles estão buscando trabalhar a questão da deficiência, porque assim, não é só deficiência intelectual, é deficiente como um todo, né? A gente tem que pensar em todo tipo de deficiência. Sim, existem a gente pensa em deficiente, às vezes se lembra do deficiente físico, do cadeirante, muitos, né? O que falta, né? O que falta aqui no município, eu creio assim, as políticas já existem, né? Nós temos até a Lei Brasileira de Inclusão aí, né? Que ela dá todo esse respaldo para pessoa com deficiência, né? Ela é ótima, só precisa colocar em prática. Né? O colocar em prática é que está difícil. Talvez a falta de uma fiscalização de algum órgão, né? Assim, diretamente, porque é uma questão assim, de cultura. Né? Eu creio que as pessoas, nós aqui, enquanto município de Botucatu, a gente tem que aprender a se adaptar com essa realidade, porque a gente só começa a enxergar a questão da deficiência quando é com a gente, né, ou quando acontece com alguém à nossa volta. Até então, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente pensa que a gente nunca vai passar por isso. Então, assim, é uma questão de cultura, de respeito, mas eu posso dizer assim que a gente tem aqui conselhos, né, lutando para isso, buscando pelos direitos das pessoas com deficiência. Nós aqui, enquanto APAI, também. Né, eu acho que nessa parte, a gente está bem fortalecido, mas está precisando de um órgão para fiscalizar. Isso, a gente precisa melhorar as nossas políticas, na verdade. Né? A gente precisa intensificar, melhorar os atendimentos. Né? Que nem a Elisângela falou, as questões básicas de saúde, né? Os postos de saúde são muito parceiros, mas quando a gente precisa de uma coisa a mais, fica muito difícil. Né? E nós temos público muito carente, que precisa dessa ajuda. Então, isso, sim, é muito delicado. E se a gente quiser, vamos encerrar então, deixando um recado, até um convite, né? Eles já fizeram, para quem não conhece a APAI, e reforçando, até é chato falar no final da questão do preconceito, mas a gente sabe que existe, então, preconceito, o respeito. Se vocês quiserem deixar um recado final, para quem não conhece, quiser conhecer, fica à vontade. E nós convidamos toda a população botucatuense, nossos amigos também de Pardinho e Itatinga, que também são nossos atendidos aqui, que nós temos essa parceria, para virem conhecer a APAI de Botucatu. Nós estamos de portas abertas, oferecemos diversos serviços aqui. O nosso trabalho é muito intenso, é realizado por pessoas especializadas, comprometidas, né, com o seu trabalho, realmente, pessoas que realmente, né, gostam de estar aqui. Então, a gente convida você para estar vindo aqui, para conhecer a APAI de Botucatu, certo? E também para dizer que a APAI de Botucatu, a gente trabalha intensamente a questão da inclusão social. Né? Nós mostramos, né, a nossa cara para todo mundo, por isso que a gente convida todo mundo para estar vindo aqui. Então, a APAI de Botucatu está de portas abertas para toda a população. Minha mensagem é a seguinte, é que o deficiente ele também é uma pessoa, então ele tem sentimento, que nós possamos pensar melhor quando for falar com uma pessoa com deficiência, que a gente possa se pôr no lugar dela, ter esse processo de empatia e pensar que ela é uma pessoa de sentimento que merece respeito. E nunca esquecer que ninguém conhece o dia de amanhã, ninguém está imune, né, a vir passar por isso ou situação parecida. Né? E reforço o convite da nossa diretora aqui, Beatriz. A APAI está de portas abertas para quem quiser conhecer. Posso garantir que ela mudou muito da década de 90. Eu, na área da assistência, executamos um projeto que chama APAI nos Bairros e tenho ouvido muito relato das pessoas, né, sobre como era a APAI. E agora que eu estou aqui, posso dizer para vocês que ela mudou muito e eu vou ter um imenso prazer de apresentar a APAI para quem quiser conhecer. A gente está aqui à disposição. Obrigada, gente. Esse foi o recado final. Para encerrar a nossa transparência de hoje, falando da APAI de Botucatu. Esse programa fica por 15 dias na nossa programação, pelo menos, e também no YouTube. Então, não deixe de acessar lá se você viu pela TV pela primeira vez. Obrigada e até a próxima.